Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius da ICEP de Sociologia e estou aqui para tratar de um assunto de grande relevância que está sempre em voga na mídia, nos grandes vestibulares, que cai tanto diretamente na prova de Sociologia quanto na prova de Geografia ou mesmo na prova de Redação. E é um assunto que é, está sendo discutido, sobretudo com os novos, os novos acontecimentos, como o movimento negro, com a questão dos protestos nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Esse é um assunto que vai ser de nossa relevância, que são os movimentos sociais. Então, você já se posicionou a respeito, a favor ou contra de uma ação de um movimento social? Você já quis participar de um movimento social? Bom, essa e outra questão está, respectivamente, no nosso quiz, no Mentimeter. Participe desse movimento. Se coloque para a gente poder começarmos a dialogar a respeito desse grande tema, de grande relevância para a sociologia no enfoque sociológico. Nesse primeiro vídeo, trataremos mais especificamente a respeito de um apanhado histórico dos movimentos sociais, para no segundo vídeo tratarmos especificamente das particularidades de cada movimento social, sobretudo no Brasil. Ok? Então, prosseguindo para o nosso tema. O que são então os movimentos sociais? Os movimentos sociais, pensa-se logo, quando se fala em movimentos sociais, da luta de classes, entre aquele que tem o capital e aquele que não tem capital, ou basicamente entre Estado e pessoas que são cidadãs. No entanto, na sociedade atual, outros grupos começaram a se organizar por afinidades tanto sociais quanto culturais. De algumas décadas para cá, os movimentos ligados, por exemplo, a gênero, a etnias, a ecologia e etc., se difundiram pelo mundo. O ponto em comum entre todos esses grupos é a mobilização para pressionar o Estado e outras instituições visando a conquista de direitos. Nesse sentido, os movimentos sociais são fundamentais no exercício da cidadania e na constituição de uma sociedade democrática. Mas qual é a história, então, especificamente, dos movimentos sociais? Bom, criada em 1850, meados do século XIX, por Lanz von Stein, para designar a abrangência, a amplitude do movimento operário europeu, a categoria dos movimentos sociais tem ocupado lugar privilegiado na teoria sociológica clássica e contemporânea. Sua análise nas tensões da sociedade, baseada nessas tensões, sobretudo na identificação de mudança e na passagem de um estágio de integração para o outro por meio da transformação induzida pelos atores e agentes sociais, são pensados sempre em função de uma lógica capitalista. Os movimentos sociais referem-se a uma multiplicidade de formas de participação. E nisso nós temos três importantes autores, três importantes sociólogos já conhecidos de vocês, que é o Weber, que é o Durkheim e que é o Marx. Para Marx, por exemplo, ele viu nos movimentos sociais como um fator propulsor de modernização. Já para Emile Durkheim, essa categoria denotaria a transição das formas de solidariedade mais simples, nos quais os indivíduos diferem pouco entre si, pois partilham dos mesmos sentimentos e valores, para as formas de solidariedade mais complexas, que resultaria da crescente divisão de trabalho pelas tarefas econômicas menos simples. Já para Karl Marx,
por sua vez, considerava que os movimentos sociais serviriam para designar a organização racional das classes trabalhadoras em sindicatos e partidos políticos, empenhados na transformação das relações capitalistas de produção. Assim desenvolvida no âmbito o marxismo, a categoria movimentos sociais considerou até meados do século XX as classes sociais como um sujeito coletivo mais capaz de produzir a transformação social. Sobre essa ótica, a transformação de modo de produção capitalista para o socialista, por exemplo, dependeria da abrangência da ação revolucionária da classe operária nos sindicatos e nos partidos políticos, assim como na repercussão destas no aparelho de Estado. E quando eu digo aparelho de Estado, seria polícia, seria tudo aquilo que envolve o Estado e tudo que depende do Estado.